Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu trouxe mais um resumo para vocês. Dessa vez é o livro do Kenneth Hagin, Como Liberar a Sua Fé. Vamos lá. Capítulo 1. Três espécies de confissão. Romanos 10:10 fala: Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. O Novo Testamento fala de três espécies de confissões: o senhorio de Jesus, a confissão de pecados do cristão, e a terceira é a fé na palavra em Cristo e Deus e Pai. Na confissão principal que o pecador precisa fazer é do senhorio de Jesus. A segunda confissão mencionada no Novo Testamento é a dos pecados. Quando o cristão está fora da comunhão de Deus, João nos adverte que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. E a terceira confissão que nós temos é a confissão da fé. É quando você começa a declarar a sua palavra, é quando você começa a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua circunstância. É quando você começa a dizer: Senhor, muito obrigado, porque pelas suas pisaduras eu fui curado. A tua palavra me garante que eu sou mais que vencedor. É quando você começa a declarar com a sua boca aquilo que já está escrito na palavra de Deus. Em Romanos 10:9 fala: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E aqui se refere à confissão para a salvação. Essa é a única e verdadeira confissão que o pecador deve fazer, porque ele tem apenas um pecado à vista de Deus: a rejeição de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus ordena que confessemos o senhorio de Jesus Cristo. Exigir que um pecador confesse suas transgressões antes de se tornar uma nova criatura seria tão tolo quanto o governador de um estado prometer a um criminoso: colocarei você em liberdade condicional se confessar que está na prisão. Ou seja, não faz o menor sentido que isso aconteça. Você não pode ser salvo a menos que confesse. A confissão é feita com a boca. Você não consegue sentir alguma coisa que não tem, e não pode tê-la a menos que a confesse. A confissão de pecado do cristão. A segunda espécie de confissão é referente ao pecado do servo de Deus. Quando ele quebra a comunhão com o Senhor, perdemos nosso testemunho no momento em que pecamos. A iniquidade sempre apaga a luz, e a fé é abalada nas trevas da comunhão rompida. No Salmo 137, constatamos um tipo de comunhão quebrada. Israel havia pecado e foi para o cativeiro. O povo lembrava-se de Sião. Suas harpas estavam dependuradas nos salgueiros, e seus inimigos pediram a canção. Eles clamaram: Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Salmo 137:4. Não pode haver cântico de fé quando a comunhão é rompida. Não há como você exercer fé, você ser ousado na sua fé, se a comunhão com o Senhor ela foi quebrada. Quando pecamos, temos consciência disso. Possuímos um monitor que nos permite saber quando agimos errado. Caso contrário, não viveríamos tentando sempre encontrar algo que nos condene. Quando sempre achamos alguma coisa que nos acuse e assim roubamos de nós mesmos a fé. Ao errarmos de alguma forma, não precisaríamos esperar, mas deveríamos confessar imediatamente: Senhor, errei, perdoa-me. Ele sempre perdoa, para que possamos permanecer em comunhão com Ele. Não precisamos confessar nossas faltas por vezes seguidas, pois isso constrói a fraqueza, a dúvida e a consciência de pecado dentro do nosso espírito. Se confessamos a nossa transgressão uma vez, Ele nos perdoa e esquece o mal que fizemos, então devemos esquecê-la também. Tenho ouvido as pessoas murmurarem: não sei se o Senhor irá curar-me. Eu errei, pequei, porém Deus prometeu: serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Se pediu ao Pai Celeste que lhe perdoasse, ele não se lembra de que você alguma vez agiu errado. Em outras palavras, o cristão deve estar desejoso de perdoar a si mesmo, exatamente como um pai o faz. Muitas pessoas têm sido roubadas na fé porque não querem perdoar a si mesmas. Elas se mantêm em um estado de condenação e isso lhes rouba a fé. Porque na hora que você vai ser intrépido na fé, que você vai confessar, né, a sua cura, a sua salvação, a sua provisão, aí Satanás fica na sua cabeça: mas você fez isso, você fez aquilo, você falou de uma maneira grossa, rude na sua casa. Só que aí, se nós não temos
um pensamento, uma consciência de justiça, que em Cristo nós somos justificados, e quando nós erramos, nós podemos correr para Ele, pedir perdão e saber que Ele nos perdoou naquele exato momento, a gente sempre vai ficar debaixo dessa opressão, desse sentimento de não merecimento. Na verdade, ninguém merece nada, mas o Senhor nos elevou à posição dele. E se nós tivermos uma mentalidade de escravidão, a gente nunca vai conseguir chegar na Terra Prometida. A gente sempre vai morrer no deserto. E a gente tem que ter em mente que o Senhor, Ele sempre perdoa. Não importa o que aconteça, não importa qual o tamanho do pecado, Ele sempre está pronto a perdoar. Porque a palavra de Deus diz, em Provérbios, aquele que pede perdão e deixa o pecado, alcança a misericórdia. A transgressão, a consciência da iniquidade, permanecia no coração do homem. Entretanto, Deus nos redimiu do pecado, como lemos em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois de confessar seus pecados ao Senhor, você não deveria tomar mais conhecimento deles. Deus não faz. Por que você deveria? Se Deus não faz, por que você deveria lembrar-se? Então é possível compreender a segurança que temos ao chegarmos ao Pai em oração, sabendo que com certeza Ele nos ouve. Ele sempre nos ouve. Capítulo 2. Confissão, a chave para a fé. Romanos 10:10, como a gente já viu, fala o seguinte: vejo que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração o homem crê na cura e com a boca a confissão é feita. Com o coração o homem crê no batismo no Espírito Santo e com a boca a confissão é feita. Todas as coisas que obtemos de Deus vêm desse modo. O mesmo pensamento aparece no texto de Marcos 11:23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser será feito. Tudo o que disser lhe será feito. No texto citado, Jesus menciona o crer e a confissão ou dizer algo 3 vezes. Quando certa vez o Senhor falou comigo sobre isso, Ele disse: você tem de pregar 3 vezes mais sobre a parte do falar do que sobre a questão do crer, porque as pessoas não estão falhando em crer, mas no falar, ou seja, na confissão. Elas mantêm a boca fechada ou se não falam uma confissão negativa que bota por água toda a fé que elas têm dentro delas. Segundo determinado dicionário, confessar significa fazer confissão das falhas de alguém, reconhecer fé em. Se vivemos apenas do lado da confissão e constantemente declararmos nossas faltas e os nossos fracassos, seremos podados da vida cristã e construiremos uma consciência de defeito, pecado e fracasso no espírito. Não é possível confessar coisas das quais confessar coisas das quais não se tenha conhecimento. Um dos problemas que os cristãos eles passam em relação a essa de confessar a palavra de Deus é porque eles não conhecem a palavra de Deus. Não há como você recitar um verso que você não sabe, não há como você cantar de cor uma música que você nunca ouviu. Por isso que é muito importante de nós nos alimentarmos com a palavra. Em Colossenses ele diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Porque conhecendo as Escrituras, nós vamos saber que nós temos direito à provisão, à cura, à saúde, a alegria de Deus, a paz, por conta que a palavra de Deus diz em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A punição por quebrar a lei de Deus é tripla: pobreza, enfermidade e a segunda morte. Entretanto, Cristo nos redimiu da maldição, da pobreza, da enfermidade e da morte espiritual. Gálatas 3:13 e 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. 3 aspectos formavam a bênção de Abraão: o material, ou seja, o financeiro, o físico e o espiritual. No Novo Testamento, o texto de 3 João 2 concorda que Deus deseja que tenhamos prosperidade material, financeira, física e espiritual. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, aqui na palavra de Deus, a gente pode saber, a gente conhecendo as Escrituras, a gente pode entender
que ali na cruz o Senhor já desfez, o Senhor quebrou toda a maldição que estava sobre as nossas vidas. E a bênção que veio através da obediência de Abraão é o que nos alcança. Através de Jesus, né, ali na cruz, tudo foi consumado. É como diz aquela música da Ludmilla Ferber. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda cura, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior que está em nós do que está no mundo. Deus nos sustenta em Cristo Jesus. Certa ocasião o Senhor me disse: não ore mais por dinheiro, você tem autoridade pelo meu nome. Já coloquei ouro, prata e gado em milhares de montanhas. Em vez de orar para que eu faça algo, diga simplesmente: Satanás, tire suas mãos do meu dinheiro e reivindique acerca do que você precisa. Eu perguntei: mas como faço isso, Senhor? O mestre respondeu: se precisar de $200 esta semana, diga: Satanás, tire as suas mãos do meu dinheiro, eu reivindico $200 para essa semana. Nunca se limite crendo apenas no possível, mas também no impossível. E talvez algumas pessoas se escandalizem, né? Oxe, como assim de dinheiro? Porque quando fala de dinheiro, aí o pessoal fica todo cabreiro. Mas é como diz a Ludmilla Ferber, cada um anda na luz que tem. Se você não crê que Deus ele pode prover assim para você, amém. Tem alguns irmãos que eles creem assim, que eles vão trabalhar, que eles vão penar, que eles vão suar, que eles vão sofrer, não vão ter tempo de dormir para ir trabalhar e Deus vai trazer o mantimento. Mas tem irmãos que eles creem que eles vão trabalhar, eles têm que trabalhar, mas que eles não dependem do dinheiro que cai na conta. Eles dependem do Senhor. E essa é a maneira como nós temos que viver. Sabendo que tudo que nós precisamos, existe uma fonte que se chama o Senhor. Que flui de tudo que a gente precisar. Ele é o grande El Shaddai, o Eu Sou. Eu sou o quê? Tudo que você precisa. Capítulo 3. Uma confissão positiva. Marcos 11:23 fala: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você sempre perceberá se a crença de uma pessoa está certa ou errada pelo que ela fala. Caso a confissão dela esteja errada, sua crença também não estará correta. Se a crença dela for equivocada, seu pensamento não estará certo. Quando o pensamento dela estiver errado, é porque sua mente não foi renovada com a palavra de Deus. Aí aqui ele vai dizer que nunca entendeu porque algumas pessoas elas não conseguiam receber aquilo que elas tinham de Deus. E aí depois ele começou a entender porque as bocas delas não estavam alinhadas com aquilo que a palavra falava. E logo, se a boca não estava alinhada, é porque no coração existia a dúvida. Como diz a Bíblia, como diz a palavra, do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de fé, é fé que você vai falar. Se o seu coração está cheio de incredulidade, é incredulidade que o Senhor, é incredulidade que você vai falar. O Senhor nos deu a sua palavra para endireitarmos nossa maneira de pensar. Se o meu pensamento não estiver de acordo com a palavra de Deus, seguramente mudarei a minha maneira de pensar. Confessar é afirmar algo que cremos. Quando você fala: eita, eu acho que essa dor vai demorar para sair, viu? É algo que você crê. Por isso que saiu da sua boca. A palavra de Deus fala em Romanos 12, ele diz: irmãos, eu rogo que vocês se transformem pela renovação do vosso entendimento. A gente tem que renovar a maneira como a gente pensa. De que maneira pessoas como essa podem algum dia ser vitoriosas? Existem indivíduos que simplesmente não aceitarão as coisas como as escrituras dizem que elas são. Alguns não crerão nem mesmo quando acontecer algo. Crer é pensar de acordo com a palavra de Deus. Confessar, afirmar, testemunhar o que a Bíblia diz é o que conta. Isso é o que fará você vencer. A confissão da fé fará com que o Pai opere em seu favor. É possível encarar a vida sem medo, porque maior é o Senhor que está em você do que quaisquer forças contrárias. Essa pode ser sua confissão contínua. Não existe fé sem confissão, e esta é a própria expressão de fé. A fé provém do Espírito e ela não existe se não for declarada. A fé então cresce com a sua confissão. Quanto mais você fala, mais seu coração vai enchendo de fé, que você vai escutando, você vai colocando para dentro e aquilo vai saindo e não para não. Ao confessar, o cristão demonstra várias coisas. Então, em primeiro lugar, revela sua posição no campo espiritual e em todos os aspectos da vida.
Em segundo lugar, estabelece os limites de sua existência. Não se pode receber algo do que dizemos. Se alguém disser que não pode obter algo, então não há quem consiga. No entanto, se declarar que consegue, tudo será possível. A maioria dos cristãos é fraca, embora seja sincera, porque não é suficientemente corajosa para afirmar que está em Cristo. Lembre-se de que a fé nunca se desenvolve além daquilo que você declara. A confissão consiste do seu relacionamento com o Pai. Se você tiver um relacionamento sólido, as palavras elas vão fluir, a fé vai fluir, mas se não, você vai ser travado. Você não terá mais medo de coisa alguma, não temerá Satanás nem as obras dele. Poderá então enfrentar a vida com a atitude de um conquistador. Entretanto, você nunca será um conquistador se não confessar que é capaz de ser. Se espera tornar-se antes de crer que é um conquistador, estará enganando a si mesmo. Você tem de confessar primeiro para conquistar algo. As confissões de fé fazem as esperanças se tornarem reais. Capítulo 4. A confissão certa. Porta para o sobrenatural. Em Isaías 55, 8, 9 fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Em Marcos 12, 22b diz o seguinte: tende fé em Deus, ou seja, tenha a fé do tipo de Deus. No versículo 23 e 24 lemos: porque em verdade vos digo que qualquer que disser e não duvidar em seu coração, mas crer, tudo o que pedires, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, primeiro você fala, você crê que já recebeu, e depois que você crê que já está com você, é aí que a coisa se manifesta. As melhores coisas irão acontecer-lhe quando passar a agir no reino espiritual, onde é possível entrar. Seus sentidos e seu intelecto hesitarão e tentarão impedi-lo de penetrar nesse âmbito, porque se a mente não for renovada pela palavra de Deus, ela prenderá você no reino natural. A confissão errada é uma manifestação da sua derrota e da supremacia de Satanás. Falar como o diabo está impedindo, de quanto ele está bloqueando seu sucesso e o mantém doente, é uma declaração de fracasso. Tais palavras glorificam o inimigo. Nossa confissão tem de testemunhar a verdade em que acreditamos. Certa vez ouvi um missionário do Evangelho Pleno da América Latina falar em uma convenção. Embora houvesse naquele local uma perseguição severa por parte de uma outra denominação, o missionário só apresentou bons relatórios. Ele não contou sobre a perseguição ou as dificuldades que teve de encarar naquele país. Quando alguns missionários presentes interrogaram se ele foi perseguido tanto quanto os outros de que tinham ouvido falar, o servo de Deus respondeu: não gosto de falar sobre o que Satanás faz. Prefiro não fazer alarde do inimigo, ou seja, não vou dar ibope para Satanás. Ele estava certo. Uma confissão errada glorifica o diabo, mina a vida da pessoa e destrói a fé que ela tem, pois a mantém na servidão. No entanto, a confissão dos seus lábios, que faz crescer a fé em seu coração, pode derrotar o maligno em todos os combates. Ao confessar a habilidade de Satanás em atrapalhá-lo, embora seja cristão, estará dando ao diabo domínio sobre você. Ele é o Deus deste mundo e irá intrometer-se porque teve permissão para isso. Pode ser uma autorização pela ignorância do indivíduo ou vontade inconsciente. Aí ele vai falando aqui que muitas vezes Satanás joga um dardo na pessoa e a pessoa começa a falar sobre o que está acontecendo, sobre os sintomas, sobre o que ela sente, sobre o que ela vê. E nisso, Satanás ele conquista o território. E o interessante é que eu estava conversando com um amigo esses dias e eu perguntei a ele sobre algo que ele almejava fazer, que era grande. Aí ele disse: não, pô, eu não posso falar não, porque se eu falar o inimigo vai querer atrapalhar. Aí eu disse: oxe, aí quer dizer que Deus é inferior a Satanás. Ou seja, se falar, Deus vai ter dificuldade agora para fazer porque Satanás está ouvindo. São sofismas que entram na nossa mente e faz com que a gente fique se sentindo numa posição intimidada, ou seja, num canto de parede, incubado. Mas não é essa a nossa posição no Senhor. É necessário que nós tenhamos entendimento que a palavra de Deus fala em 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O medo não vem do interior da pessoa, mas do exterior, pois provém do inimigo. A Bíblia diz que temos espírito de poder.
Então declare o que você possui, e quando confessar, isso começará a dominá-lo. Na verdade, as pessoas podem ficar enfermas tanto mental quanto fisicamente, e Deus pode curar as doenças mentais e físicas. Porém, devemos aprender a nos levantar contra o inimigo, conforme a palavra nos instrui. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Sempre tratei o medo como se fosse um espírito, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu um espírito de temor, um espírito maligno. O medo amedronta, paralisa, nos rouba. Se sou tentado a temer, sempre digo: medo, eu resisto a você em nome de Jesus Cristo e recuso-me a ter medo. Muitos anos, quando comecei a praticar isso, eu travei uma luta, porque o medo tentava levar vantagem sobre mim. Entretanto, agora que já resisti ao diabo por todos esses anos, ele sempre foge quando começa a falar. As pessoas que perdem facilmente o domínio próprio também deveriam praticar a resistência ao diabo. Quando elas se rendem ao próprio temperamento, o maligno as perturba. E quanto mais se rendem, mais seu modo de agir cresce e as governa. Contudo, à medida que resistem ao inimigo, fica mais fácil vencê-lo. Quando a pessoa começa pela primeira vez a colocar seu temperamento em xeque, ocorre uma batalha. Porém, todas as vezes que ela vencer, fará com que a próxima guerra seja mais fácil. É necessário compreender que não é possível crescer espiritualmente de repente, pois esse crescimento é igual ao desenvolvimento físico. Quando praticamos a palavra de Deus, crescemos espiritualmente. É um músculo. O mesmo acontece com a dúvida. Não confesse suas dúvidas, duvide das suas dúvidas e creia na palavra. Você não lucrará mais tendo dúvidas do que se dopando. A dúvida é tão maligna quanto a droga. E se é do mal, não podemos ter envolvimento com ela. A dúvida que é do diabo é como um contrabando de mercadorias. Você não tem mais o direito de pronunciar palavras de dúvidas e de maldição, porque essa é a linguagem do diabo. Pare de falar a linguagem de Satanás e comece a proferir o que é agradável a Deus. O Senhor é um Deus de fé, e nós somos filhos dele. Quando você confessa suas dúvidas, seus medos, suas fraquezas e doenças, declare abertamente que a palavra de Deus não é verdadeira. Contudo, a Bíblia revela-nos que pelas feridas de Cristo fomos curados. 1 Pedro 2,24. Você continuará doente se afirmar que ainda tem doenças, em vez de confessar que o Jesus já os levou. Ah, mas eu estou sentindo. Crê na palavra e não no sentimento, no sintoma, seja todo sintoma mentiroso e Deus verdadeiro. Enquanto você mantiver uma confissão de fraqueza, enfermidade e dor, ainda terá esses problemas. Talvez você procure algum servo de Deus que faça a oração da fé, mas não haverá resultado, porque a sua incredulidade destruirá os efeitos da fé. Porque se você tenta cochear em dois pensamentos, não vai. Por isso que a palavra fala lá em 1 Tiago: ó homem de ânimo dobre, não pense que você receberá tal coisa alguma do Senhor, porque você tem uma mente dividida, você tem uma mente constante. Por isso que é necessário a gente se encher da palavra para que nós possamos ficar firmes. Não importa quanto tempo alguém ore por sua vida, se alguém procede contra a palavra, ele não poderá operar em seu favor. No entanto, quando você age de pleno acordo com a Bíblia, ela funciona para você. Porque se existe uma coisa que nunca falha nesse universo, é a palavra de Deus. Nunca falha, nunca volta vazia, sempre é eficaz. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, pastor.